Olá, galerinha! Mais um vídeo da série Respondendo as Questões. Hoje vão ser várias questões, que estão interrelacionadas em um tema central que é o Renascimento e a Igreja Católica. Então, as questões são: como a Igreja reagiu ao humanismo? As pessoas sem dinheiro para comprar indulgências, o que faziam? E se o rei brigasse com a igreja? Qual o interesse da Igreja Católica na expansão marítima? E a outra: milhares de pessoas tiveram seus bens confiscados, foram presos, torturados e mortos pela intolerância religiosa. Muitos mudaram até de nome para fugir da condenação. Qual era a razão disso? Então, vamos tentar aí dar uma resposta aí que ligue todas essas questões. Então, vamos começar aí então por essa última, que fala aí basicamente aí sobre o que ocorreu em Portugal, aí no século XVI. Essa última questão está falando sobre os cristãos novos. Então, os cristãos novos, eles eram judeus, que para fugir das expropriações, para não sofrerem violências nas ruas, e isso ocorreu muito, muitas pessoas foram apedrejadas, foram chutadas, foram violentadas nas ruas de Lisboa, por serem judias, por professarem a fé dos judeus. E para fugir então dessa condenação, eles acabavam então mudando de nome, aí com destaque Carneiro, Lourenço, Vieira, esses nomes geralmente ligados a animais, ligados ou plantas, a maioria deles aí são de famílias de cristãos novos, cristãos que se converteram à força, para fugirem das perseguições. Qual a razão disso? A intolerância religiosa. Claro que para pessoas do século XXI como nós, isso é um pouco estranho, ou deveria ser estranho. Lamentavelmente tem gente que acha legal chutar macumba, não, essa macumba, bobagem, gente. A macumba ali nada mais é do que uma oferenda a um deus, Os cristãos pagam o dízimo, o pessoal da Umbanda oferece alimento. Qual a diferença? Nenhuma, são oferendas aos deuses, cada um na sua fé. Se alguns acreditam em vários deuses, outros acreditam em apenas um. Mas durante então, no século XVI, essa ideia de tolerância religiosa era uma ideia muito distante. É preciso entender que as pessoas viviam naquilo que depois foi chamado de etnocentrismo, que é a ideia de que os valores da minha comunidade, os valores do meu grupo social são absolutos. Eles são os únicos valores verdadeiros. E todo grupo social, toda comunidade que tenha valores distintos dos meus, merecem serem punidos por isso. Porque é a ideia de que só existe uma única verdade. E essa única verdade é a verdade do meu grupo social. Então, o Deus dos judeus era falso, porque eles não aceitavam Jesus Cristo. O Deus dos islâmicos era falso, porque eles não aceitavam Jesus Cristo. E, portanto, era legítimo
bater nessas pessoas, era legítimo forçar com que elas se convertessem, né? Era legítimo esse tipo de ação. Né? Claro que isso ficou lá no passado, ou esperamos que tenha ficado. Né? Então, cada grupo social defendia de maneira absoluta os seus próprios valores, agindo de maneira intolerante para com os outros grupos sociais. Né? Então, essa era uma dinâmica comum na época. Mas o tempo muda, né? Os valores morais de uma sociedade se modificam com o tempo. Né? E aí a gente entra na outra questão ali que foi levantada, é como a igreja reagiu ao humanismo. Né? Então, o humanismo que vai se desenvolver durante o Renascimento, a pintura lá de Leonardo da Vinci, né? todo aquele movimento, em especial das artes, eles vão valorizar mais o ser humano do que a questão da divindade, a questão do espírito. Né? Como a igreja reagiu a isso? Ela vai reagir, a igreja católica significa universal, né? Então significa que dentro do catolicismo haviam várias ordens cristãs, né? Então não dá para dizer que a igreja teve uma posição única. Isso seria um anacronismo. Né? A igreja teve várias posições. Uma delas vai ser aquela mais ligada ao Papa, né? E outra vai ser aquela que vai ser chamada de reformista. Né? Então, a reforma católica, e cuidado para não confundir com as reformas protestantes. Né? Então, dentro do Concílio de Trento, vão haver duas correntes, a corrente papal e a corrente das reformas. A corrente reformista ela vai ter uma aproximação maior com o movimento humanista, ela vai ter uma ideia mais ligada à caridade, mais ligada ao jogo político, vai ser mais tolerante com os grupos dissidentes do catolicismo, vai querer a paz com os protestantes, vai tentar, inclusive, trazer os protestantes de novo para o mundo católico. E a outra corrente, a corrente papal, vai fortalecer a autoridade do Papa, vai fortalecer a autoridade dos dogmas da igreja, da tradição da igreja, e vai resistir com mais força aos movimentos humanistas e aos movimentos das reformas protestantes. Né? No final, essa corrente é que vai sair vitoriosa do Concílio de Trento, e aí então eles vão reativar os tribunais da Santa Inquisição, onde as pessoas aí então serão perseguidas por professarem fé diferente, por professarem valores ligados à ciência. Então vai ser publicado o Index, né, que é uma série de livros que eram proibidos aos católicos, né, e que a pessoa podia ir parar na Santa Inquisição caso fossem encontrados esses livros em suas casas. Né. Aí a outra questão aqui é, e se o rei brigasse com a igreja? Então, se o rei brigasse com a igreja, ele era excomungado. Então, ele era expulso da igreja. Claro que a igreja tinha um poder que a gente chama de poder espiritual. Ela era também um órgão supranacional. Ela não tinha um poder temporal. O poder temporal, que é o poder das armas, que é de pegar a pessoa, prender e fazer, e mesmo até queimar a pessoa viva na fogueira lá durante a Inquisição, isso pertencia aos reis, Então, a Inquisição, ela apenas julgava, inquiria, e durante a Inquisição
torturava-se a pessoa, mas ela apenas julgava. Uma vez que a pessoa era condenada, quem levava a pessoa, quem expropriava os bens da pessoa, então tirava todos a riqueza da pessoa, e quem queimava a pessoa viva na fogueira eram os reis. Né? Então muitos reis se aproveitaram das reformas do Concílio de Trento e da reativação da da Santa Inquisição, especialmente os reis católicos, justamente para tirar proveito da situação e acusar um judeu rico de alguma espécie de heresia, ou um cristão novo de alguma espécie de heresia, e se aproveitar para roubar-lhe suas riquezas e queimar essa pessoa na fogueira. Então, muitos reis viam a vantagem de se aliar à igreja. Aqueles que não viam, então eram excomungados. Isso aconteceu algumas vezes a consequência foi inócua, não teve consequência nenhuma, porque afinal de contas ele era o dono do poder temporal, isso aconteceu com alguns reis da França durante a Idade Média. Mas ao ser excomungado, ele perdia o seu capital espiritual e o seu capital político, ele perdia algo que a gente chama de legitimidade. Só se obedece um governante quando esse governante é reconhecido como legítimo pela população. Quando parte dos atores políticos não reconhece a legitimidade de um governante, eles deixam de obedecê-lo. E o poder temporal diminui, o poder desse comandante diminui. Então, ser excomungado era bem ruim para os reis. A maioria evitava. Quando eles decidiam, então, que eles decidiam tomar esse passo de que eu vou fazer algo e vai desagradar a igreja e serei excomungado, eles já então se precaviam então de encontrar uma outra religião, né, como o rei Henrique VIII, né, criou o anglicanismo, né, e como muitos príncipes e nobres alemães aí encontram então sua legitimidade dentro então do luteranismo, né. O vídeo já está longo, espero que tenha respondido. Até mais, dá um like e compartilha, etc. Tchau, galerinha.